Olá pessoal, eu sou a Natália, eu sou editora da Diário Macabro e eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o nosso novo projeto, Wieland ou a Transformação. Bom, primeiro de tudo eu queria contar para vocês um pouquinho de como a gente chegou nesse livro, né? O meu contato com a literatura, ele não é só através da editora, né? Eu não sou apenas editora de literatura, mas eu também pesquiso literatura. Atualmente eu estou fazendo doutorado em estudos literários. E quando eu comecei a estudar a literatura gótica, a literatura de horror, foi lá em 2013 que eu comecei a fazer as disciplinas, depois eu entrei no mestrado, eu vi que tinha muitos livros clássicos dessa literatura que nunca tinham sido publicados no Brasil, nunca tinham chegado aqui. Então eu comecei a comprar esses livros, eu comecei a ler, a conhecer, a entender as influências que eles têm na literatura que a gente conhece hoje em dia, né? E um desses livros foi o Wieland. Essa aqui é a versão que eu li na época. E pesquisando, né, eu vi que ele era um livro que nunca tinha chegado no Brasil, ele nunca tinha sido traduzido nem publicado. Então, quando a gente fundou a editora, esse era um dos livros que a gente queria traduzir desde o começo. O Wieland, ou A Transformação, né, ele é um livro muito importante na história da literatura gótica. Ele foi o primeiro romance publicado nos Estados Unidos, lá então em 1798, pelo Charles Brockden Brown. E a partir daí ele influenciou muitas das outras obras que a gente conhece até os dias de hoje, né? Muitos outros autores que vieram depois dele, a gente encontra muitos comentários, muitos elogios, muitas influências que são dedicadas diretamente a ele. Então eu acho que assim, como hoje em dia o terror está muito em voga no Brasil, a gente vê que tem muita coisa sendo lançada, está sendo valorizado muito mais do que antes, eu acho que é muito importante que a gente resgate essas fontes, né? Então aqui na editora a gente tem tentado trazer alguns clássicos do gótico, do fantástico, porque é legal vocês conhecerem isso também, né? E que como não foi publicado até hoje, a gente acha que é muito importante a gente fazer isso. Bom, sobre a história do Wieland, a gente vai ter ali uma família que mora na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eles são fazendeiros. Tem o Theodore Wieland, né? Wieland é o sobrenome deles. Ele, a mulher, a família e a irmã dele, que é a Clara. A Clara é a narradora do livro, então ela vai contar tudo a partir do ponto de vista dela. E a história, mais ou menos, a gente acompanha ali o dia a dia pacato deles, até que algumas coisas começam a acontecer. Chega um visitante que vai mudar um pouco a harmonia ali da casa, algumas coisas estranhas vão começar a acontecer, eles não vão saber qual que é a origem dessas coisas. Além disso, outro tema muito importante no livro é a questão do fanatismo religioso. O Theodore e a Clara, o pai deles era muito religioso, muito devoto, e chega um dia que ele aparentemente morre por combustão espontânea. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, sabem que ele pegou fogo e morreu, e esse é o maior mistério para a família. E o Theodore, ele interpreta isso como uma punição divina. Então aí esses traços do fanatismo que a gente via no pai, a gente vai começar a ver nele também, no filho também, e as consequências disso. Bom, o livro, a princípio, então, ele conta com o romance, com a tradução do romance, com um prefácio feito pelo Cido Rossi. O Cido é meu orientador lá na Unesp, onde eu faço doutorado. Ele é especialista no gótico, então ele fez um texto bem legal, apresentando um pouquinho de como surgiu a literatura gótica, qual é o papel do Wieland em meio a esses livros, qual foi a importância dele. A gente também vai ter algumas ilustrações inspiradas nos livros de antigamente. Então a primeira você já pode ver aqui na campanha, as próximas vão ser feitas durante a campanha, então no decorrer aí dos dias a gente vai soltar essas outras imagens. Bom, a gente tem aí então mais de 200 anos desde que o Wieland foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos e nunca chegou no Brasil, né? Então tá aí uma oportunidade legal para todo mundo conhecer esse texto, para ele finalmente ser publicado aqui no Brasil, agora que todo mundo tem valorizado, tem lido o terror muito mais. Ele não é um livro propriamente de terror, ele tem essa atmosfera gótica, ele tem bastante suspense, bastante mistério.
Então eu acredito que vocês vão gostar bastante e é finalmente uma oportunidade, né, da gente ter esse livro no Brasil. Então a gente espera que vocês apoiem, que vocês ajudem o nosso projeto, ajudem com divulgação, conta para os amigos que gostam desse tipo de livro, para a gente ver se dá certo, né? Esse é um financiamento coletivo, então o livro só vai ser publicado se a gente alcançar a meta. Então é por isso que a gente conta aí com a ajuda de vocês e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a trama, sobre o projeto, é só deixar um comentário que a gente vai explicar tudo que vocês quiserem. Obrigada!